Olá, mulheres que brilham, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Igreja no Gama, na série Mulher, Atitudes que Conectam. Nós já estamos aí há algum tempo vendo algumas atitudes incríveis, riquíssimas, que nos conectam com Deus e com as pessoas. E a atitude de hoje é uma atitude que tem a ver com a palavra de Deus. Vão ser dois aspectos. Nós vamos ver uma atitude hoje e, na semana que vem, vamos ver outra atitude que também tem a ver com a palavra. E a atitude de hoje que nós vamos ver é a atitude de ler. Ó, Senhor Jesus, ler é algo maravilhoso. A leitura, o contato com a palavra de Deus é algo essencial para a vida de uma mulher de Deus, de uma cristã, de uma filha de Deus. E para falar dessa atitude maravilhosa, nós temos aqui a nossa convidada especial de hoje, que é a nossa irmã Cássia. Seja bem-vinda, irmã Amém. Cássia. Ela serve Amém. Conosco aqui no serviço de literatura. Então, tem tudo a ver assim, com o tema de hoje, que é sobre ler. E ela vai nos encorajar bastante aqui a estarmos lendo, nos conectando com Deus por meio da sua palavra. Seja bem-vinda, Cássia. Amém. Eu quero agradecer essa rica oportunidade de estar aqui conversando com a Fabiana, esse assunto tão maravilhoso e tão importante para a vida humana, para o nosso crescimento. E eu achei interessante, Fabiana, você começar dizendo que a leitura é uma atitude. E, de fato, a leitura realmente ela precisa ser uma atitude. Ela não nasce conosco, a gente precisa desenvolver esse aspecto da nossa vida, que é a leitura, Exatamente. E nós vamos ver quão é importante nós termos contato com a palavra de Deus por meio da leitura. Então, você, querida irmã, que ainda não é inscrita aqui no canal da Igreja no Gama, já vai se inscrevendo, deixando o seu like aí, porque esse conteúdo vai estar maravilhoso. E para nós começarmos, eu quero falar aqui que a gente estava desfrutando, Cássia, e assistindo alguns vídeos e vendo alguns profetas de Deus falando sobre a importância da leitura. E eu fiquei muito impressionada com um irmão que falou até cientificamente sobre a importância da leitura, que ler é algo que, cientificamente falando, também nos leva a nos conectar com o que nós estamos lendo. Ele até falou que quando nós lemos, nós vivenciamos, temos a mesma experiência do que aquela pessoa viveu, do que aquela pessoa escreveu. E quando fala de ler a palavra de Deus, de nós mergulharmos ali na palavra de Deus, quando nós lemos, nós vivenciamos o que nós estamos lendo, torna a nossa experiência, torna a nossa bagagem. Então, assim, eu fiquei tão impressionada com isso que até a ciência comprova o que nós, como filhos de Deus, sabemos, que o ler, nos conectar com a palavra é algo que nos leva a não só conhecer a Deus, mas nos encher da palavra, estarmos cheios, viver aquela experiência, experienciar a palavra de Deus. Cássia, eu fiquei impressionada com isso. É verdade. Eu assisti um pouco desse vídeo que você está falando aí, e eu também fiquei bastante impressionada, porque o irmão ele nos mostrou ali que é cientificamente comprovado. Quando a gente lê, o nosso cérebro ele é ativado, Tem uma parte do nosso cérebro que se chama córtex frontal, que é onde ativa ali, a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernir, analisar, E isso é muito importante para o desenvolvimento humano. Verdade. Nossa, é incrível isso. Eu fiquei muito maravilhada. E o irmão Eza costuma sempre enfatizar isso para nós, que quando nós lemos, ativa o córtex frontal, e isso ativa, é como se abrisse os nossos olhos para um universo, para o mundo espiritual, para vivenciarmos tudo aquilo que a palavra tem para nos trazer. Então, isso é incrível. E o que eu achei rico é que ele fala que quando nós lemos, nós tomamos posse da verdade que está na palavra. E quando nós tomamos posse da verdade que está na palavra, ela se torna a nossa convicção. E ela se tornando a nossa convicção, dificilmente nós seremos enganados e confundidos. Então, assim, quando nós nos conectamos com a palavra de Deus, experienciamos e lemos, Cássia,
essa convicção, essa verdade entra dentro de nós e dificilmente nós seremos enganados e confundidos. Por quê? Porque pode vir a mentira. Nós temos visto no mundo como o mundo tem distorcido a verdade, como temos vivido dias maus, como o inimigo está aí distorcendo, ele que é o pai da mentira. Mas se nós estamos embasadas com a palavra de Deus, desfrutando, lendo, dificilmente seremos enganadas. Não é verdade, Cássia? É verdade, Fabiana. E eu tenho desfrutado, nesses últimos tempos, assim que eu tenho estudado também assuntos seculares, que na nossa vida a gente precisa realmente estar, né, sempre lendo para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade humana. E esses dias eu li um documentário que o rapaz ele dizia assim, que nós precisamos ter contato com a leitura, porque nós não nascemos com essa capacidade, né? Tudo que a gente recebe, todo o nosso conhecimento, ele é exterior. E para que a gente possa, né, aprender, é necessário que a gente tenha contato com a literatura, com a palavra. E isso é o que vai fazer a gente avançar, né, dia a dia. Incrível, é isso mesmo. Assim como quando nós nascemos, nós aprendemos, né? Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, a coordenação motora, né, vai criando forma. A questão da literatura, da leitura, é algo também que a gente adquire e nós precisamos exercitar a todo tempo. Né? Temos que exercitar essa questão da leitura. Para quê? Porque quanto mais nós lemos, mais o nosso cérebro se desenvolve, mais experiência nós temos. Né? O irmão chegou a falar no vídeo que, vamos supor que você nunca viajou para um lugar, mas se você ler um livro sobre aquele lugar, você vai ter tanta experiência, ou até mais, de quem esteve no lugar, só pelo fato de você ler, porque ativa o seu cérebro, a sua imaginação. E eu quero contar aqui uma experiência que também é secular, mas foi algo assim incrível que eu vivi um pouco antes de eu conhecer o Senhor. Eu li um livro, até o livro chamado Marley e Eu, que é daquele cachorrinho que eu acho muito fofo, mas é incrível como é real isso. Eu li o livro e eu me senti lá dentro do livro, eu me senti vivendo com aquela família, tanto que tudo que acontecia ali eu me emocionava realmente. Então, assim, isso é real. Quando nós tocamos, nós lemos, nós tocamos na realidade. Quanto mais na palavra de Deus, quando nós vemos as experiências que o Senhor Jesus passou aqui na terra, quando nós vemos as experiências dos homens de Deus, né, das mulheres de Deus que passaram, quando nós entramos dentro da história, nós nos sentimos lá. Quando nós vemos a experiência de Paulo, a experiência, né, das mulheres de Ruth, né, de Raabe, de tantas mulheres, de Maria ali, todas as experiências, quando nós lemos e nós tomamos posse, a experiência de Ana, né, que foi uma experiência incrível. E quando nós vemos tudo isso e nós nos conectamos com essa experiência, nós ganhamos aquilo que aquela pessoa ganhou, que aquela pessoa viveu na palavra de Deus, e nós trazemos para a nossa realidade, né, Cássia? É muito rico, né, essa questão de você saber que quando você começa a ler, você é transferido, né? Você é transferido para aquela outra esfera, né? Você sai dali do tempo e do espaço e você consegue imaginar. É muito rico. E essa é uma experiência minha também, né? Eu consigo vivenciar isso. E esses dias tinha uma moça falando, né? Quando a gente entra na leitura, é como se a gente realmente viajasse para aquele lugar. E aí a gente tira até mais experiência do que as pessoas que foram. Por quê? Porque elas, hoje em dia, principalmente, né, com essas tecnologias, a gente tende a ficar fotografando e não desfruta, né, plenamente daquela esfera que você está. Né? E quando a gente está lendo, né, a gente consegue, né, se colocar naquele lugar e desfrutar bastante. É muito bom. Verdade. E a leitura nos leva a detalhes. A detalhes, né? É incrível como, quando a gente mergulha na leitura, e não só da palavra de Deus, mas nós também temos, né, livros complementares, né, da editora Árvore da Vida, que são livros que nos ajudam a compreender mais a Bíblia, livro de experiências também, de irmãos que viveram, né, a experiência da palavra de Deus, e que nos traz essa experiência. Né? E quando nós lemos aquele livro, é como se a gente estivesse vivendo aquela experiência que aquele irmão que escreveu o livro teve. E se a gente está lendo, a gente mergulha, né, nessa experiência. E essa experiência, muitas vezes, também se torna a nossa experiência. Então, isso é incrível. E aí, entra no primeiro versículo aqui que eu quero ler para as irmãs, porque a leitura tem vários aspectos. E um dos aspectos fala que nos dá
crescimento para a salvação. E como é esse crescimento, né, para a salvação? Nós vamos ler aqui em 1 Pedro 2:2, né, que fala, essa palavra é maravilhosa, que fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E aí nós vemos que o hábito da leitura nos leva a esses detalhes de crescimento, de alimento. A leitura, a literatura, ela é um alimento para nós. Assim como nós temos o alimento físico, nós temos o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que é o ler. Né? E quanto mais nós lemos, mais nós nos alimentamos. E quando nós nos alimentamos, nós trazemos toda essa bagagem, a bagagem aqui de Pedro, a bagagem de Paulo, a bagagem do Senhor Jesus, tudo que eles vivenciaram vai entrando para nós, para o nosso espírito, né? E para a nossa alma. Não é verdade, Cássia? É verdade. E agora a gente está falando da leitura da palavra. Veja bem, né? Alguns dizem que a Bíblia é um livro arcaico, mas hoje o que mais se fala é da leitura, né? E Deus, ele já, desde muito antes, ele falou para nós da questão da leitura, que vai nos dar crescimento, né, conhecimento, para nos fortalecer, para nos tornar pessoas saudáveis, tanto fisicamente como espiritualmente, e isso é algo que está na Bíblia, não é algo que vem de outras literaturas. A palavra falou primeiro, né? Exatamente. E eu acho isso tão incrível que hoje os cientistas acabam tendo que comprovar a palavra, porque já está aqui, é um livro tão antigo que muitas pessoas falam, não, esse livro não tem mais nada a ver, um livro escrito há tantos anos, está defasado. Mas a Bíblia nunca está defasada. Mostra que, quando nós lemos, nós nos alimentamos, né? Nós ganhamos experiências, nós construímos o nosso caráter, a nossa comunhão com Deus. Tudo é construído também por meio da leitura, por meio do contato com a palavra. Não é verdade, Cássia? É verdade. E outro aspecto aqui que eu acho incrível também da palavra de Deus é o aspecto que nos leva a ter fé. Né, aqui em Romanos 10, eu vou falar aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, que é diferente dessa aqui, que fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E como que nós ouvimos a palavra de Deus? Por meio de ler. Quando nós lemos, principalmente quando nós lemos em voz alta, né, nós estamos ouvindo, nós estamos trazendo a palavra que está escrita para dentro de nós. Aí, conforme nós vamos ouvindo, essa fé vai sendo constituída dentro de nós. E essa palavra ela vai entrando para dentro de nós e vai nos transformando, né, dia a dia. Isso é fato. Eu tenho contato com algumas leituras, inclusive a palavra, livros espirituais, e eu vejo, né, eu percebo que cada vez que eu tenho contato, eu ganho algo diferente e isso vai transformando o meu ser. É incrível, Fabiana. É verdade. É incrível porque quanto mais nós lemos, mais a nossa fé é acrescida. Quanto mais nós lemos, mais a nossa fé é acrescida. Por isso que, muitas vezes, quando a gente se sente com a nossa fé abalada, como é importante nós nos voltarmos para a palavra. Porque é a palavra que vai nos sustentar, é a palavra que vai trazer a fé novamente, né? Vai renovar a nossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir. E quando nós ouvimos, nós confirmamos o que Deus tem para nós. Porque tudo que Deus tem para nós está na sua palavra. Sim, e aí a gente vai ganhando esperança, né? Confiando, a gente persevera. Todas as vezes que a gente se volta para a leitura, né, da palavra, a gente ganha fé, ganha esperança e a gente vai conseguindo perseverar, né? Que é um item muito importante da nossa caminhada. É verdade. Ó Senhor Jesus. A gente realmente lê algo extraordinário, né? E outro aspecto da leitura, que fala aqui em Salmo 119, é que ela é luz e ela nos conduz. Né? Eu vou ler aqui Salmos 119 e 105. Mas também tem o 140 e o 160. Né? 119, 105, 119, 140 e 119, 160. Mas eu vou ler só o 105 para vocês terem um gostinho. Né? Que a palavra de Deus ela é realmente maravilhosa. Amém. E aqui, no 105, Salmo 119, 105, fala assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só que riqueza, né? No mundo como está hoje, um mundo cheio de trevas,
um mundo onde o mistério da iniquidade tem operado. Sim. O que vai nos conduzir, o que vai nos iluminar é a palavra de Deus. É por meio de estarmos conectados com essa palavra, é por meio de a gente estar lendo a palavra de Deus, é o que vai nos manter firmes nesses dias tão difíceis, em dias tão trevosos. Não é verdade, Cássia? É verdade. E o inimigo de Deus, ele tem trazido, né, tanta ideologia, né, tanta mentira, né, no lugar da verdade, que se a gente não tiver contato com a palavra, Fabiana, certamente a gente vai ser, né, enganado, né, e distraído com essas coisas que tentam nos enganar. Sim, porque hoje está realmente muito difícil. São tantas mentiras disfarçadas de verdade que tentam empurrar em cima de nós, em cima das gerações que estão vindo agora, né, dos pequenos, que a gente precisa realmente estar atento, porque quem vai nos iluminar é a palavra de Deus, quem vai nos conduzir é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E a palavra de Deus também, né, por meio da leitura, nós também temos cura. E também nos deleitamos, né? Aqui em Provérbios 16, 24, fala que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, assim, olha que riqueza. Quando a palavra de Deus, né, quando nós lemos, nós temos alegria para a nossa alma, nós trazemos alegria. Por quê? Porque nós vemos todas as promessas que Deus tem para nós por meio da sua palavra. E, além de tudo isso, traz cura para o nosso corpo. Não é interessante isso, Cássia? Exatamente. Eu quero até contar uma experiência minha aqui. Quando eu comecei a reunir, uma das coisas que mais me fascinou foi a leitura, né? A literatura. E quando eu tomei posse, né? Quando eu comecei a ler ali, principalmente aquele livro Estudo Vida, de bolso, gente, aqueles livros ali, eles me deixaram encantada. E foi uma das leituras que mais me deixou assim com vontade, sabe, de ler mais a palavra, de conhecer mais né, esse Deus que tanto cuida de nós. É verdade. Também foi uma das coisas que me encantou. Eu fico impressionada como o Senhor é maravilhoso, né? Quando eu me converti, eu trabalhava numa biblioteca de uma escola, e o Senhor me colocou lá antes mesmo de me chamar, e já para ter contato com livros, meu porque Deus. O Senhor já sabia o que ia por vir. Então, assim, quando eu conhecia o Senhor e a vida da igreja e a literatura nossa, que é riquíssima, eu fiquei muito impressionada. Eu devorava todos os livros, assim, e eu tive muita experiência com o Senhor por meio da literatura. O Senhor, ele falava comigo. O Senhor, quando eu orava e falava assim, Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. O que o Senhor tem para falar comigo? O Senhor me dava o sentimento de ler um livro. E eu ia lá, lia o livro, e eu tinha experiências assim maravilhosas com o Senhor por meio da literatura. Então, assim, como isso precisa ser renovado, né, dentro de nós. Eu confesso que essa atitude precisa ser renovada na minha vida. Eu preciso me voltar mais. É como o irmão Eza fala assim, há um desespero, né? Ele falou que tinha um desespero dentro dele, de que a gente precisa urgentemente ler, e ler, e ler, e ler. E realmente precisamos ler, porque a leitura nos leva a estar conectadas com Deus. É verdade, viu, Fabiana? Eu não vou negar que eu também tenho o mesmo sentimento. Eu preciso assim voltar àquela, né, prática da leitura, aquele desejo, porque eu já li muito mais, né? Mas eu também estava lembrando aqui agora, bem no início, né, quando eu comecei a ler literatura cristã, eu lembro que eu peguei um livro, eu não sei o nome do livro agora, mas eu acho que você vai lembrar. Era um que tem uma borboleta que vai se transformando. E aí, aquele livro, eu ganhei tanto com aquele livro, e era eu, minha irmã e mais uma colega. A gente desfrutou daquele livro juntas. Mas ali foi assim um divisor de águas para a minha vida, porque eu aprendi muito, muito, muito com a palavra, e isso foi me cativando, porque às vezes a gente tem dificuldade com a leitura da palavra, né, em si, mas aí a literatura ele vem nos ajudar, né, a desenvolver, né, o conhecimento e o entendimento da palavra. Exatamente, exatamente. Também o nome, eu vou deixar aqui, viu? Depois aqui o nome do livro que a Cássia está falando.
eu tive também um divisor de águas na minha vida, além de ter sido o primeiro livro, que foi o livro que me trouxe para a vida da igreja, que foi O Sentido da Vida, de Watchman Nee. Eu também tive uma experiência riquíssima com um livro que eu acho que você também vai lembrar, que é aquele Cantares, Os 8 Estágios da Salvação, do irmão Dong, um rosinha. Sei. Gente, que experiência incrível que eu tive com aquele livro, irmãs. Eu senti realmente o Senhor me pegando no colo, o Senhor me beijando, o Senhor assim me amando, assim, literalmente. Assim, eu tive uma experiência tão maravilhosa com o Senhor que eu nunca me esqueço desse livro. Esse livro realmente foi algo assim que me levou mais para perto do Senhor. Então, como é importante, amadas, nós darmos valor ao que o Senhor tem nos dado, né? E o que mais de precioso que o Senhor nos deu, além da vida do seu próprio Filho, né, que Ele deu a nós, foi a sua palavra. Porque é por meio da palavra de Deus que nós temos experiência com Ele. Não é verdade, Cássia? A palavra de Deus foi o que o Senhor deixou de mais rico para nós, né? Por isso que a gente precisa valorizar essa palavra, porque essa palavra ela nos dá crescimento para a vida, ela nos mostra o caminho onde andar, é luz, né? Como você falou, né? Então a gente não tem nada a perder, né, Fabiana? A palavra nos enriquece, faz a gente ganhar, até na questão, né, de saber escrever melhor, falar melhor, nós desenvolvemos o nosso vocabulário, é muito rico. É verdade, isso é maravilhoso, é tão rico que eu acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre a palavra, né? Então, assim, eu vou prosseguir, porque a vontade é de ficar desfrutando, porque a palavra do Senhor é maravilhosa, amadas. E, assim, outro versículo que fala da palavra, que a palavra é a nossa arma contra o inimigo, que nós vemos em Efésios 6, 17 e 18, né? Que eu vou ler aqui para as irmãs, que é incrível, amadas, como o Senhor é maravilhoso. Aqui em Efésios fala que tomai também, né, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, além da palavra ser o nosso alimento, nossa luz, né, que promove a nossa fé, que nos traz a salvação, a palavra também é a nossa arma. É a arma que nós utilizamos para contra-atacar, né, os dados inflamados do inimigo, todos os ataques que o inimigo vem, né, para nos confundir. Nós temos uma arma, que é a palavra. É verdade. Né? E com essa arma, não há ideologia que nos engane, né, Fabiana? Exatamente. Eu acho fantástico, porque a gente sabe que o mundo atual ele está cheio de ideologia, e é para nos cativar. São coisas até, né, coisas que fascinam o ser humano, mas aí, quando a gente é constituído da palavra, aí nós temos o que falar para a pessoa, né? O que, né, do que nos resguardar, porque a palavra ela nos guarda de todas essas coisas negativas que o mundo pode trazer para nós, e isso guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, né, Fabiana? Exatamente, porque a gente vê que na armadura de Deus a maioria dos elementos são de defesa. E o elemento de ataque é a espada, que é a palavra, que é quando nós podemos contra-atacar o inimigo, né? Inclusive, na tentação do Senhor, quando o Senhor foi tentado, o inimigo tentou o Senhor com a própria palavra de Deus. Verdade. Então, se o Senhor não fosse o próprio verbo, né, a própria palavra, ele poderia ter sido enganado. Por quê? Porque o inimigo veio com a palavra. Que é mais convincente do que a palavra? Só que o inimigo usou a palavra de maneira distorcida, para enganar o Senhor. Só que o Senhor, como verbo, o Senhor, a própria palavra viva, o Senhor também usou a palavra para poder contra-atacar o inimigo. Por isso que hoje é importante nós estarmos constituídas da palavra. Porque se a palavra hoje faz parte de nós, quando o inimigo vir nos enganar, até mesmo com a palavra, nós vamos conseguir contra-atacar. E não seremos confundidos, porque, como você disse, o mundo está aí, cheio de ideologias, cheio de coisas que aparentemente parecem verdades, né? Parecem boas aos olhos, né, dos homens, só que vai totalmente contra o Senhor, contra Deus, contra a natureza de Deus, contra a palavra de Deus. E se a gente não tiver constituída da palavra, facilmente cairemos, né? Por isso que a palavra realmente é essa arma que nos ajuda a perseverar, a permanecer, né, firmes e inabaláveis, né, como o apóstolo Paulo fala, né, em Tessalonicenses, que precisamos, o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E como o nosso ser tripartido vai se manter assim? Por meio da gente estar constituído da palavra, por meio
da vida de Deus está em nós, né? E expressar isso, né? Para que quando vier o que está lá fora, chega aqui, bate e volta, mas não entra. Né? É verdade, é muito amor, né, da parte do nosso Deus, né? Nos preparar essa palavra que vai nos resguardar de todas as ocasiões, de todos os tempos, né? Pelas eras a gente vê o homem de Deus sendo resguardado, né, por meio da palavra de Deus, né? E nos dias contemporâneos a gente percebe que essa palavra mais do que nunca, né, tem sido a nossa fortaleza, o nosso único, né, escudo mesmo para que a gente possa se fortalecer, né? E essa palavra também ela precisa, né, estar em nós para que a gente possa, né, ganhar do Senhor, né? Temos um reino na era vindoura e essa palavra também nos prepara para isso. Exatamente. Essa palavra também nos prepara para sermos cidadãos do reino dos céus. Gente, que riqueza! Quanto mais a gente fala, mais o Senhor vai trazendo para nós como essencial a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos prepara. Nós vemos ali em Mateus, né? Mateus 5, 6, que fala que como se deve ser um cidadão do reino dos céus. Então, assim, é algo maravilhoso. A palavra de Deus é essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, para que nós possamos, como nós temos visto no alimento diário, que também é um alimento da palavra, uma leitura diária que nós temos, uma palavra atual, que fala que nós precisamos exercer a piedade, que é manifestar Deus na carne. E para exercermos essa piedade, nós precisamos estar constituídos da palavra de Deus. Verdade. É verdade, Cássia. Muito bom, que o Senhor nos guarde, né, e nos dê, né, esse desejo, né, essa fome, esse desejo de comer da palavra, né. Tem um versículo que eu acho que é de Isaías também que fala, né, que quando eu vi a palavra, logo as comi, né, porque a palavra é salvação para nós. Sim, Jeremias 16, 15, 16, que eu vou ler aqui para vocês também, que eu também separei aqui, porque é incrível demais, gente. A palavra de Deus, ela mesmo testifica, né? Aqui em Jeremias 16, 15, 16, fala assim: achadas as tuas palavras, Amém. Logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Amém. É isso que nós temos que fazer. Achadas as palavras, ó, come. É logo, né? Como tá, acho que é em Tiago, né, que fala que nós devemos nos apegar às verdades ouvidas, né? A nos apegar mais firmemente às verdades ouvidas. Precisamos nos apegar a essa palavra. E também em Oséias 6:3 fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E como nós vamos conhecer a Deus? Por meio da palavra. Sem palavra, o povo de Deus ele se corrompe, né? Já tem até um hino, né, que fala, né, sem palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãs, é algo maravilhoso essa questão da palavra. Nós estávamos desfrutando, né, Cássia, para finalizar, a gente estava desfrutando de uma palavra onde o irmão falava que Deus é a nossa lente, Ele precisa ser a nossa lente. Por meio de Deus, nós vemos tudo. Então, se nós temos uma visão distorcida de Deus, nós vamos ter uma visão distorcida do todo. E como nós temos uma visão correta de quem é Deus? Por meio da palavra, não é verdade, Cássia? Por meio da palavra. Eu também lembrei desse vídeo e ele dizia ali, né, que Deus é o único ser incriado, né? Todo o resto é criado. Então, se nós não olharmos pelos olhos do Senhor, pela lupa do Senhor, nós seremos, né, facilmente, né, enganados. Exatamente, porque o que nos dá a realidade de tudo é Deus. Então, se nós não conhecemos a Deus, certamente nós cairemos, nós erraremos, porque Deus é a verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, o Senhor é a verdade e nós precisamos estar constituídos dessa verdade para que não incorramos nos erros, né? Sabemos que somos sujeitos a falhar, mas se nós estamos firmados na palavra de Deus, certamente vai ser minimizado, os nossos erros vão ser minimizados, a gente não vai errar tanto quanto se não tivesse, porque, como nós vimos, a palavra é a nossa direção, é o que nos conduz. Então, se nós permanecemos na palavra, amadas, certamente nós podemos até cair, até errar, mas vai ser mais difícil, porque nós temos a direção que nós precisamos.
Não é verdade, verdade. Cássia? A palavra ela é o legado, né, de Deus para essa geração. Então, a gente precisa valorizar essa palavra, né, Fabiana? Porque por ela nós ganharemos vida, direção para as nossas vidas, luz para os nossos caminhos. E na palavra temos tudo, temos tudo. Nós somos bobos em não acreditar que a palavra não tem tudo para nós. Mas essa riqueza de viver, essa beleza, tudo que nós temos, tudo que nós ganhamos, é por meio da palavra. A palavra é muito rica. É verdade. A palavra é rica. E ainda, nossa, tem vários versículos falando sobre a palavra. Tem outro versículo que ainda fala que a palavra ela é cortante, ela é como uma espada de dois gumes que ela corta e faz distinção, né, de junta e medula, de alma e espírito. E isso nos ajuda a ter discernimento. Por meio da palavra, nós temos discernimento do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, do que desagrada a Deus. Então, assim, é algo extraordinário a palavra, né? E se nós formos falar todos os versículos que falam da importância de nós lermos a palavra, a gente ficaria aqui horas e horas tendo comunhão de algo, porque é algo incrível. E nós aqui na Igreja do Gama temos a nossa amada irmã Cássia, né, com a sua irmã que serve no serviço de literatura e está sempre nos encorajando a estar adquirindo os livros, a estar lendo, porque realmente a gente tem uma literatura riquíssima da editora Árvore da Vida. Se você que está nos assistindo não conhece a editora, o link da editora vai ficar aqui na descrição do vídeo. Entre lá na editora, veja, né, a riqueza que tem lá de literatura para mulheres, para criança, para liderança, tudo que nós precisamos, né, tá na palavra de Deus, é algo tão extraordinário. E nós realmente temos que valorizar essa fartura que nós temos, né, na vida cristã. Hoje nós temos uma fartura. É verdade. Vou aproveitar aí a sua fala e vou pedir licença para poder falar aqui um pouco do nosso projeto, né, que é o projeto Livro na Minha Mão. É um projeto que nós aqui na Igreja no Gama nós temos, não só a Igreja no Gama, né, mas todas as igrejas aí do Brasil e do mundo, nós participamos desse projeto, que é o Livro na Mão. Muitos irmãos, né, praticam esse projeto. Nós temos esse livro de 2 em 2 meses, uma literatura agradável, saudável para nós, para a nossa mente, para nos guardar. Essa literatura ela é muito atual, né, fala do nosso homem natural, para onde nós vamos, né, onde nós estamos, o que Deus quer de nós. Então, é maravilhoso esse projeto. Eu convido a você a participar, tá? Nos procure, né, Fabiana? Exatamente. Se você se interessar. Exatamente, procure, porque com certeza você vai ser bem suprido, porque de riquezas insondáveis nós temos, porque o Senhor Jesus é a nossa riqueza insondável, e nós podemos tocar nele hoje por meio dessa palavra incrível, das literaturas maravilhosas que tem, e isso é incrível. Também, para falar um pouquinho, só para finalizar, ela está falando do projeto Livro na Minha Mão. Também nós temos os comportores, que hoje também são servos do Senhor, que levam a literatura escrita para várias pessoas, está nas ruas, orando, né? Não posso orar por você, levando a literatura para várias pessoas. Então, isso aí é algo tão riquíssimo, tanto na nossa localidade nós temos a literatura, o projeto Livro na Minha Mão, como nas ruas nós temos os comportores que fazem esse trabalho incrível de levar a palavra de Deus para as pessoas por meio da palavra escrita, né, Cássia? Amém. Muito bom. É maravilhoso, né, de poder fazer parte, né, de um projeto tão grandioso que está no coração do Senhor, né, porque isso com certeza o Senhor ama, né, ver seus filhos participando, né, de tudo aquilo que Ele projetou, que Ele planejou, né, para o homem. É verdade. Então é isso, Cássia. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi uma tarde maravilhosa, gostosa demais. Foi muito bom ter a sua participação. Amadas, muito obrigada também pela participação de vocês, sempre aqui conosco, nos prestigiando, curtindo, compartilhando. Então, continue, não deixe de compartilhar esses vídeos com temas tão riquíssimos. Essas atitudes, amados, são atitudes que realmente nos conectam. Vamos estar conectadas com Deus, vamos nos conectar com o nosso amado Senhor. Amém. E para que também nós possamos nos conectar uns com os outros e assim juntos podermos chegar no reino de Deus, né? Então, assim, vamos valorizar tudo que o Senhor tem feito para nós. Tá bom, minhas amadas? Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Amém. Jesus é o Senhor.